tudo bem? Gente, para quem não conhecia, né, eu vou deixar ela se apresentar, mas minha grande parceira, né, na Acreditare, idealizou a empresa junto comigo. Né? Então, se apresenta aí, Liz. Eu vou apresentar rapidinho para não atrapalhar essa aula, que eu estou gostando dela demais, viu? Gente, sou Elisângela, né, parceira da Eni, sonhamos aí acreditar e agora ela está consolidada, né? Eu estou muito feliz com as carinhas novas que eu vi aqui, mas principalmente pelos amigos que a gente está encontrando aqui nessa sala, porque tem tudo a ver com a questão da credibilidade, né? Então, eu fico toda orgulhosa de ver que as pessoas com quem a gente compartilhou nossas atividades aí nas empresas que a gente passou estão aqui hoje nos prestigiando. Então, estou muito feliz. Então, minha formação é em recursos humanos, eu sou especialista na área da qualidade também, atuo na área da saúde há 22 anos, então daí você já sabe a idade, né? Eu e a Andy estamos ali pertinho, mas eu tenho paixão por essa área, eu escolhi para a minha vida, e a qualidade foi a segunda delas, né? Então a gente vem atuando nessa área desde 2015, nas empresas por onde eu ainda trabalho hoje, que eu ainda tenho um vínculo de CLT, além dos nossos clientes que a gente atende, mas a gente vai contribuindo um pouquinho com a nossa experiência e trocando, né, conhecimento com as pessoas que a gente vai encontrando pelo caminho. Então, um prazer ter vocês aqui com a gente. Espero que vocês consigam aproveitar bastante, porque essa nossa facilitadora é top, gente. Amo ouvir essa menina ensinando aqui, cada vez eu aprendo mais, então aproveitem, viu? E boa aula para todos nós. E esse segundo assunto, e nós já começamos a falar sobre isso, né, é o planejamento estratégico. Por quê? Diante de todas essas mudanças, se a gente não faz um plano de mudança, né, que aí a gente pode entender como um planejamento estratégico da minha instituição, de uma forma mais abrangente possível, né? Então, as chances de dar errado, né, da mudança não gerar melhoria, elas são maiores, né? O risco é maior. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês do planejamento estratégico, né? O que é essa estratégia? Segundo Wright, estratégia são os planos da alta administração empresarial para se alcançar os resultados esperados através de quê? Das missões e dos objetivos empresariais. O Drucker, né, que eu falo muito dele, fala que a estratégia pode ser entendida como esse conceito central que vai reger o negócio. Né? É fundamental para a organização entender e desenvolver o valor para o cliente. E Chandler fala que a estratégia ela é fundamental em qualquer tipo de organização, seja da área da saúde, seja da área industrial, seja no comercial, em qualquer lugar. Né? Eu vou montar uma empresa, né, de e-commerce. Né? Eu preciso ter uma estratégia. Então, é a estrutura empresarial que segue a estratégia e não o contrário. É a determinação de metas e objetivos de longo prazo, bem como a definição de cursos de ação e recursos para a realização dessas metas. Ainda alguns outros autores, esse que eu falei para vocês, o Círculo Dourado, Simon Sinek, ele lembra, né, que 100% dos nossos clientes são pessoas, né? E 100% dos nossos funcionários também são pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, a gente tem que pensar muito nisso quando a gente for estabelecer a nossa estratégia. E a Cynthia Montgomery, lá da Harvard, ela fala que todos os executivos, eles devem se perguntar se são estrategistas, pois a estratégia, ela vai ser o sustentáculo de qualquer organização. Por mais que você e seus funcionários trabalhem duro, por mais maravilhosa que seja a cultura da empresa, por mais que suas motivações ou seus produtos sejam bons, se você não tem uma boa estratégia, todo o resto estará em risco. Então, a gente precisa considerar bastante isso. E o Kim, ele fala ainda que a única maneira de vencer a concorrência é parar de tentar vencer a concorrência.
Vocês estão entendendo, gente? Eu não preciso, claro que eu tenho que estar antenado com a concorrência, mas eu preciso primeiro entender o meu porquê, o meu propósito, né? Porque se eu perco a identidade, eu perco tudo. E ele fala que para executar a estratégia do Oceano Azul, e aí vem uma outra referência, né, para a gente estar se aprofundando da estratégia do Oceano Azul, é preciso alertar os empregados para a necessidade de mudanças estratégicas e descobrir como executá-la com os recursos que a gente tem, sejam eles limitados ou não. Para que a nova estratégia se converta em ação, as pessoas devem estar alinhadas. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Não adianta. Uma estratégia sem você envolver as pessoas, né, não tem jeito. E aqui eu trouxe, né, o Thomas Edison. Ele fala que boa sorte é o que acontece quando a oportunidade ela encontra com o planejamento. E eu sei que tem muitas pessoas que são sortudas, né? Então, imagina só, encontrou a oportunidade, né? A oportunidade encontrou o planejamento. Se a gente consegue se planejar, né, a gente consegue ir muito além daquilo que a gente pensou inicialmente. Então, pessoal, planejamento estratégico, eu pretendo responder aqui algumas perguntinhas, o que é, né? Por que toda empresa precisa de um? E como a gente vai desenvolver um, em linhas gerais, tá? O que é o planejamento estratégico, então? Planejamento estratégico vai ser esse processo de gerenciamento usado para a gente criar um plano de como é que a gente vai estar atingindo um objetivo, um conjunto de metas. Então, é uma forma da gente fazer a gestão. Ele vai trazer uma visão de médio e longo prazo. E aqui, o que eu quero dizer para vocês? Antes, muitas empresas, elas faziam planejamento estratégico, que é um trabalho árduo, é cansativo, não é simples, e olhavam para ele só depois de 4 anos. Então, a chance disso dar certo é muito baixa. Eu preciso definir uma estratégia e estar olhando o tempo todo para ela. Né? Então, para quê? Para eu alcançar minha visão de médio e longo prazo. Mesmo que seja no momento presente, né, eu vou pensar a médio e longo prazo, eu vou olhar para o futuro, sim, mas eu vou ver como que está o vento, para onde que ele está me levando. Porque não adianta depois eu mudei o percurso e só descobrir isso daqui depois de 1 ano ou 2 anos. Aí a chance da gente melhorar, de corrigir o prumo, é mais difícil. Então eu tenho que estar o tempo todo olhando para ele. Tá? Então, a gente vai organizar e preparar a empresa para caminhar na direção que ela planejou, permite que ela se adeque, né, durante a execução de uma forma coerente, assertiva, ou seja, não está dando certo, eu posso adequar. Veio a pandemia, diminuiu o recurso, né, está faltando gente, vamos nos adequar, né? Poder desempenhar um papel fundamental no crescimento e sucesso da empresa. E, além de tudo, mostra a melhor forma da gente responder às oportunidades e desafios. Além de tudo, né, o planejamento estratégico, ele ajuda a gente a criar os diferenciais competitivos. Então, por isso que a gente olha sempre a concorrência, para entender o que a concorrência não está fazendo. E eu encontrar nisso uma oportunidade de crescimento, tá? Então, identifica, né, as etapas ou estratégias que sua empresa vai usar para atingir os seus objetivos. Ela pode se concentrar em um todo no negócio ou em áreas específicas. Via de regra, né, a gente tem visto muito olhar para o todo, o negócio como um todo, mas eu posso sim fazer um planejamento estratégico, por exemplo, considerando um pronto-socorro, né? O hospital onde eu trabalho, o serviço, ele está querendo implantar um novo serviço. Eu posso fazer um planejamento específico para isso, tá bom? Bom, e aí vem, né? Eu preciso compreender como cada força está operando no mercado, dentro do contexto, para que eu possa diferenciar, para ganhar competitividade nesse mercado. A outra perguntinha, por que fazer um planejamento estratégico? Né? Muita gente acha difícil, mas se a gente vai passo a passo, isso se torna mais fácil. Né? Então, por quê? Porque pode trazer muitos benefícios para todo tipo de negócio. Uma outra coisa importante é que eu trouxe até o desenho aí da bússola. Quando a gente tem uma estratégia definida, eu tenho clareza do caminho, né, que eu tenho que seguir.
Outra coisa é que vai funcionar como roteiro o meu planejamento estratégico, definindo claramente o melhor caminho a ser seguido nos próximos anos. Então, eu vou pensar, né, e vou traçar essa rota. Segunda questão do porquê é porque traz foco para a minha empresa, né? Ajuda a desenvolver as metas e os objetivos certos e faz com que todos os envolvidos concentrem seus esforços onde realmente precisa para alcançá-los. O que acontece, muitas vezes, com uma empresa que não tem um planejamento estratégico, é que cada área está atuando, né, direcionado para os seus próprios problemas. Né? Agora, quando a gente tem uma estratégia e a gente alinha as várias áreas dentro de um objetivo comum, dentro de um propósito, e a gente interliga isso, né, isso favorece no alcance de objetivos. Quais objetivos? Os objetivos da empresa. Né? E é claro que se é importante para a empresa, vai ser importante para cada parte do negócio. Uma outra coisa, um outro porquê, é a melhora da autoconsciência da empresa. Eu consigo entender com muita clareza quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas. E na hora que eu vou competir no mercado, eu consigo fazer exatamente esse movimento, né? Então, a empresa, ela tem um melhor conhecimento desses pontos fortes e fracos, né, do seu posicionamento no mercado e também daquilo que o concorrente também tem como ponto forte e como fraqueza também. Uma outra questão é motivar a equipe. Quando a equipe conhece a estratégia e ela sabe exatamente o que cabe a cada um deles na execução, lá no dia a dia, e que vai fazer contribuir para que a estratégia da empresa seja alcançada, né, isso é muito motivador. Então, a gente tira, não é mais segredo a estratégia, isso é compartilhado com o time, né, as entregas. Né? Então, com uma missão definida e metas e objetivos claros para trabalhar, a equipe saberá que seus esforços contam para algo importante e estará motivada para fazer o seu trabalho. Né? Uma pessoa que não sabe, ela faz e não entende por que ela está fazendo aquilo. Né? Isso é muito desmotivador. Né? Uma outra pergunta é o como. Como que a gente vai, então, desenvolver o planejamento estratégico? Esse como, via de regra, a gente costuma dizer que existem 5 passos básicos para um planejamento estratégico de um jeito, né, que seja bacana, coerente, mas existem várias metodologias, ok, gente? Não existe só essa regra dos 5 passos. Vocês podem encontrar vários e vocês podem encontrar muitas ferramentas. Eu, particularmente, eu sou fã do simples. Eu acho que se a gente consegue, com passos, né, firmes, ainda que sejam curtos, né, a gente conseguir chegar lá, por que não? Tá bom? Então, a gente tem que pensar, sim, que existe uma maturidade que minha empresa, ela tem. Então, aquela coisa, hoje eu sou semente, mas eu posso me tornar uma árvore. Mas se hoje eu sou semente, eu tenho que usar as ferramentas, né, apropriadas para aquele momento que eu estou vivendo, ok? Então, às vezes a gente olha assim, nossa, a empresa fez isso, né? Parece que está falando grego com a gente. Então, a gente tem que buscar ferramentas e metodologias que se adequem ao momento que a gente está vivendo. Bom, então quais seriam esses 5 passos? O primeiro passo, que é muito importante, é a identidade da empresa. Esse encontro com o propósito. O segundo passo é o contexto da empresa. O terceiro passo é definir, sim, os objetivos e as metas empresariais. Por fim, com clareza de objetivos e metas, a gente vai fazer um planejamento, né, de ações. E, claro, o grande sucesso vai se advir da gente também monitorar, né, os resultados que a gente está alcançando, porque pode ser que no primeiro momento a gente não alcance os melhores resultados. E aí a gente tem que ir traçando ações de melhorias, ok? Então, o primeiro passo, que é pontuar a identidade da empresa. É preciso ter muita clareza da missão, da visão, dos valores, porque vai ser exatamente isso que vai orientar a tomada de decisão e a definição das estratégias. Então, quando a gente fala de planejamento estratégico, tem gente que acha que o planejamento estratégico se resume a isso. A gente pergunta assim, sua empresa tem planejamento estratégico? Ah, tem sim, a gente definiu a missão, visão e valores. Ok, mas esse é só o primeiro passo, tá bom?
de uma jornada que vem pela frente. E o que é a missão? Missão é a razão pela qual a empresa existe, né? Então, é como se fosse, né, uma vocação. Ela nasceu, né, para aquilo, para desempenhar, né, aquela ação. E qual que é a visão? Né? A visão é onde a empresa ela quer chegar no futuro. Né? Então, vai trazer os objetivos, o objetivo de longo prazo. Por fim, os valores. O que são os valores? São os princípios que vão guiar a cultura da empresa. Né? A identidade do negócio, tudo isso, missão, visão, valores, vai funcionar como guia, né, muito importante para todos os passos que a gente vai executar no nosso planejamento estratégico. E essa questão da identidade, gente, ela é fundamental. Né? Muitas vezes as pessoas fazem, né, por fazer, missão, visão e valores. Mas isso tem que conversar, né, com quem? Né? Com os sócios, tem que conversar com os diretores, isso tem que conversar também com cada pessoa que trabalha naquele local. Né? Então, os valores da empresa precisam ser também os valores de todo mundo que está chegando. Né? Então, uma boa estratégia é que todo mundo conheça essa identidade organizacional. Porque pensa, gente, a gente passa no nosso trabalho mais tempo, muitas vezes, do que com a família da gente. Então, precisa ser um casamento perfeito, né? Entre esse mundo, meu mundo pessoal, entre as minhas realizações pessoais e as realizações da empresa. Né? E, de repente, a gente tem que pensar por que muita gente sai da empresa. Porque não se identifica. Né? Vocês podem perceber que pessoas que se identificam com a empresa, com essa identidade, elas costumam permanecer, elas se sentem parte daquilo. O segundo passo, então, é essa análise da empresa. Eu preciso analisar muito bem, eu preciso conhecer muito bem da minha empresa. Né? Então, o que eu preciso buscar e analisar? Né? Todas as informações sobre o ambiente, sim, o ambiente externo, mas também do ambiente interno. Dentro do ambiente externo, os aspectos que estão fora da empresa. Como que está o comportamento dos consumidores? Por exemplo, em termos da área da saúde, plano de saúde, né? O que eles estão querendo? Né? Muitas vezes o que ele está buscando, né? Se eu estou oferecendo um produto ou um serviço que não é atrativo, que não tem consumidor para aquilo, eu tenho que repensar. Né? Como é que está o cenário econômico, político, social? Quais são as tendências de mercado? Né? O que meu concorrente tem feito, né? de inovador, de disruptivo? Né? E, claro, olhando para o meu ambiente interno, são todos os pontos dentro da minha empresa, e aí, eu tenho que distinguir entre os pontos fortes e os pontos fracos. Como é que está a minha equipe? Né? Como é que está esse dimensionamento? Como é que é a minha infraestrutura? Os recursos que eu tenho disponíveis, eles são suficiente? Como é que está a saúde financeira da minha empresa? Como que a gente modelou os nossos processos? Então, trabalhar dentro desse conhecimento do ambiente externo e interno para a gente ter ações mais adequadas para a gente alcançar os nossos objetivos. Uma coisa que eu queria dizer para vocês é, né, também do Peter Drucker. A cultura, ela devora a estratégia no café da manhã. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque a gente pode ter um planejamento estratégico muito bem feito. A gente contratou a empresa que é referência no mercado nacional para nos ajudar. A gente sentou lá com os bambambãs dentro daquilo. Mas, se aquilo não fizer parte da cultura e os trabalhadores não forem convencidos, aquilo não fizer parte da identidade das pessoas, não vai dar certo. Né? Então, a cultura organizacional, a gente precisa compreender esse contexto, né, para a gente provocar, sim, mudança, inovação e trazer os resultados. Então, eu preciso entender da cultura da minha empresa. Né, como que os meus colaboradores pensam, como que eles funcionam, como é que está o nível de maturidade dos meus gestores, né, como é que está a minha liderança, né, tudo isso, para a gente provocar as mudanças culturais necessárias. E aí sim a gente vai conseguir, ok? Então, dentro desse contexto, a organização, a gente tem várias situações para que a gente tem que olhar. Os parceiros de negócio, os bancos, né? Os acionistas, qual o interesse do cliente,
né, essa visão de dono, os colaboradores. Como é que está o mercado em termos de colaborador, gente, de formação, né, dessa equipe multidisciplinar que a gente precisa? Como é que estão os fornecedores, né, a comunidade, a gente em termos de legislação, né, os sindicatos, associações, as ONGs, percebam que tudo isso que está em torno influencia ou não, gente, a organização, né? Claro que sim, tudo isso está influenciando o tempo todo na nossa tomada de decisão, né? Porque se eu existo em função desse contexto externo. Então, a gente tem aí toda a regulação tecnológica, as variáveis políticas, econômicas e sociais, que estão influenciando o contexto externo, o ambiente, né? E a gente tem o contexto interno, onde tem uma cultura, né, os processos, a organização e a estratégia. Ok? Então, compreender esse macroambiente, né, com a sua economia, tecnologia, governo, a sociedade, como tudo isso funciona, para que eu possa, né, montar um ambiente de negócio favorável, né, que seja influenciado e que influencie o macroambiente. Perceba, gente, que seja influenciado e que influencie, é uma via de duas mãos. Né? Então, aí eu tenho meu cliente, meu fornecedor, tenho os novos entrantes, os produtos, as empresas, os concorrentes, os negócios em geral, ok? Uma ferramenta que a gente usa, né, muito, e eu vou falar um pouquinho dela quando a gente for falar de ferramentas da qualidade, é o SWOT, ok? O SWOT vai nos ajudar sobremaneira a gente interpretar um pouquinho desse contexto organizacional, considerando o cenário interno e externo. E uma frase do John Depp é: você nunca sabe a força que tem até que sua única alternativa é ser forte. E a gente, como saúde, né, a gente compreendeu muito bem a força que a gente tem nesse período de pandemia. Né? A gente teve que se reinventar, né? Teve que lidar com coisas que falta de insumos para trabalhar, né? A gente teve que lidar com a nossa sensação de mãos atadas, inclusive em vários momentos, né? Então a gente precisou ser forte, né? E isso tem que provocar mudança em nós. Bom, e aqui tem o SWOT, né? O SWOT, o S, né? Traduzindo para o português, também um acrônimo, quer dizer força, né? E isso olhando para o contexto interno. Então, a gente tem no contexto interno, o SWOT traz a força e traz a fraqueza. No cenário externo, a gente vai olhar para as oportunidades que o mercado está oferecendo, mas também a gente vai estar olhando para as ameaças, aquilo que ameaça a minha empresa dentro do mercado. Ok? E esse exercício que a gente vai estar fazendo. Né? O que eu proponho para vocês? Agora, de uma forma muito inicial, né, nesses dias, tentem pensar, vou deixar como exercício de casa para vocês. Pensa na empresa onde você trabalha, né, de uma forma muito, né, daquilo que você pensa, o que sua empresa tem como ponto forte? E o que ela tem como fraqueza? Quais são as oportunidades que o mercado traz para sua empresa? Quais são as ameaças? Né? E a gente faz exercício, quando a gente for falar lá de ferramentas, né, a gente tira as dúvidas que vocês, porventura, tiverem, tá bom? Bom, o que quer que você faça, faça bem feito. Faça tão bem feito que quando as pessoas te verem fazendo, elas queiram voltar e ver você fazer de novo. E queiram trazer outros para mostrar o quão bem você faz aquilo que você faz. Então, essa é uma frase de Walt Disney e é uma inspiração. Vocês já viram aquela situação que você fez com tanto, colocou tanto de você naquilo, e aí você começa a perceber que as pessoas estão indo lá trocar ideia com você justamente porque aquilo que você está fazendo a diferença, né? E elas querem descobrir a fórmula, né? O que está dando certo e levar isso como referência, né? E a gente começa depois a ser referência de benchmarking. Né? Antes, a gente que buscava benchmark, agora a gente está sendo referenciado. E qual que é a diferença? Porque a gente está fazendo bem feito aquilo que a gente se propõe a fazer. Né? A gente está colocando o nosso coração, a gente está se colocando a nossa identidade, o que eu sou, dentro daquilo que eu faço. E não tem como ser diferente disso, gente. Não tem como eu fazer algo que não faz parte da minha identidade. Eu não vou me sentir feliz. Né? E a gente, né, refletindo aí antes da gente tomar café,
né, a gente precisa exatamente disso, né, sentir parte, né, a gente precisa fazer esse casamento entre aquilo que eu faço e aquilo que eu sou. A gente estava falando, né, exatamente do planejamento estratégico. E a terceira etapa, lembra que a gente está numa construção de 5 etapas. A gente falou da primeira, que foi da identidade organizacional. Segundo, da parte do contexto interno e externo. E agora, diante disso, né, da minha identidade, desse contexto em que a gente se encontra, a gente tem que pensar quais os objetivos que a empresa se pretende, se propõe a alcançar, né? E a partir daí definir as suas metas. Então, é aqui que a gente vai pensar, nessa etapa, em indicadores, né? Para mostrar, esses indicadores vão servir para mostrar se aquilo que a gente planejou realmente, né, está sendo alcançado, e se não estiver sendo alcançado, vai ser a oportunidade que a gente vai ter para analisar por que não está trazendo o resultado que a gente quer e se dispor a fazer um plano de ação. Então, os objetivos, quando a gente pensar em objetivos, a gente tem que pensar em objetivos realistas, dentro daquilo que a empresa pode alcançar. Tem gente que coloca objetivo muito macro, muito grandioso, né? Aquele objetivo é para aquele momento da empresa, então é uma análise que a gente precisa fazer. E quando a gente está falando de KPIs, vocês vão ouvir muito falar disso, são os indicadores-chave de desempenho, porque as empresas elas costumam ter muitos indicadores, mas esses chaves são aqueles que a gente considera como estratégicos, porque eles vão nos mostrar o quão próxima a empresa está de alcançar os seus objetivos. Ok? Então, envolver toda a equipe e deixar ciente de quais são as entregas. Porque aqui eu defini metas e objetivos. E essas metas, elas têm que ser desdobradas com o time, né? Não tem como fugir disso. Para que eles possam estar cada vez mais engajados naquilo que a gente se propõe a fazer. E aí uma reflexão, né, gente? Eu acho que vocês já perceberam que eu gosto de refletir. Porque se a gente não faz essa reflexão, né, muitas vezes dar só para vocês ferramentas, vocês não vão saber por que existe aquela ferramenta, né? Então, uma coisa que eu queria que vocês pensassem agora é qual sonho que você tem para a sua vida. Né? Um pouco atrás, eu falei do PNL e eu convidei vocês a se imaginar, se projetar numa cena no futuro, né, onde você já está usufruindo de algo que você tanto deseja e trazer isso, ainda que seja na imaginação, para o seu momento presente. E aí eu vou perguntar para vocês, qual é o seu grande sonho? Né? O que você ainda quer realizar na sua vida? Por que eu estou falando isso? Uma sugestão que eu tenho, e a gente está falando de objetivos e metas, e eu trago isso porque, se eu entendo isso para a minha vida, esse planejamento estratégico ele pode ser feito não só para a empresa. Eu posso ter um planejamento estratégico, sim, para a minha vida pessoal. E aí vale o desafio. Sintam-se desafiadas ao primeiro planejamento, ou não sei se vocês já participaram de outras construções de planejamento estratégico, nesse momento, você pensar em fazer um planejamento estratégico para a sua vida pessoal. Porque sim, se hoje eu estou colhendo frutos, eu e Elis, com a empresa, com a Creditária, é porque a gente planejou. Claro que a gente teve que sair da zona de conforto. Mas isso que hoje é realidade, um dia já foi sonho. E a gente precisa saber quais são os sonhos que alimentam a nossa alma. Você quer viajar? Quer conhecer outros países? Você quer ser mãe? Você quer aprender a dançar? Ainda tem aquela vontade de dançar balé, participar de um grupo? O que você pretende? Quer casar? Quer encontrar uma pessoa bacana? Fazer uma visita em Hollywood? É uma formatura? É um novo diploma? Qual que é o sonho que você tem? Então, eu convido vocês essa experiência do Mural dos Sonhos. O ideal é que a gente faça isso tipo de um ano para o outro. Mas a gente pode começar hoje, não precisa deixar para depois. Pode ser hoje, tá? Então, separa, de repente agora vai ter alguns feriados e constrói esse mural dos sonhos. Mas esse mural não é um mural para você ter lá no computador escondido no arquivo. É para você colocar na porta da sua geladeira,
né? Faz os recortes, né? Tira imagem de revista, da internet e põe lá, olha todo dia para aquilo, para que quando você saia de casa, você saia sabendo que aquele esforço daquele dia vai ser para você construir os seus sonhos, né? E atraí-los para você, né? Tudo que você precisa na vida é de um sonho, um objetivo concreto e uma meta. Não existe caminhada sem primeiro passo. E assim não existe destino sem um caminho. E a gente falou muito de mudança, né? E mudança, às vezes, traz medo, mas muitas vezes a gente tem que dar o primeiro passo com medo mesmo, porque senão a gente não vai. Então, se você tem medo de dar passos, dá passos com medo mesmo. E cada passo você vai conseguir se sentir cada vez mais seguro. E aí vem essas palavrinhas que hoje a gente usa bastante: sonho, objetivo, meta, propósito. O que essas palavrinhas elas têm em comum, né? E o que não te disseram sobre esse alcance de sonhos, objetivos, metas e propósitos? Então, eu começo dizendo para vocês, né, através dessa imagem, porque a imagem fala muito, né? Então, veja bem, aqui todos nós temos sonhos. E aqui a gente tem o nosso sonho. Deixa eu pegar a minha canetinha aqui. Apontadora laser. Então, nós temos os sonhos. E eu convidei vocês a colocar esses sonhos no mural dos sonhos. Só que quando eu estou falando de sonho, ele está no nível lá do intangível. Ele ainda está lá no nível do meu imaginário. Para que esse sonho ele possa se tornar real, eu tenho que transformar esse sonho num objetivo, ou seja, qual que é o ponto de chegada? Porque o ponto de partida pode ser agora. E assim, lembrando que, né, um objetivo, eu tenho a minha linha de chegada, mas eu não simplesmente chego lá. Para chegar lá, eu tenho um caminho a fazer, né? Então, muitas vezes, eu vou de meta em meta, porque a meta é algo mensurável, é algo objetivo, é algo concreto, né? Então, eu defino de meta em meta. Por exemplo, perder peso. Vou falar que é uma coisa que hoje eu estou passando, eu estou fazendo dieta para realmente perder peso, né? Então, eu primeiro tenho que traçar uma meta. Eu vou perder, digamos assim, 5 quilos. Então, é a minha primeira meta, né? Então, quando eu chegar nessa meta, eu vou pensar na próxima meta. E de meta em meta, eu vou conseguir alcançar o meu objetivo, que é o quê? Emagrecer. Eu quero viajar para o exterior, né? Eu tenho um sonho de viajar, conhecer outros lugares, enfim. Então, eu vou transformar esse objetivo, né? E aí eu preciso, né? Para eu viajar para o exterior, eu preciso conseguir tanto de renda, eu preciso do passaporte, eu vou de meta em meta, e cada meta alcançada, mais próximo eu fico do meu objetivo. Eu espero que vocês tenham conseguido entender melhor. Então, trazendo isso para a nossa realidade, eu tenho um indicador, e a gente vai ter um momento só para falar sobre indicador, mas já para vocês já irem captando aqui, né? Então, meu indicador é que eu não tenha eventos adversos, porque ter eventos adversos é muito ruim, né? Então, eu quero 0%. Mas essa é a minha realidade hoje, gente? Não é. Então, eu tenho que ir de meta, reduzindo, né? A cada mês, a cada ano, até que eu possa mudar a cultura e conseguir transformar a minha instituição num lugar cada vez mais seguro, com o mínimo de eventos adversos possível, né? Então, é isso. Sonho sem meta, ele é só um desejo. Então, eu preciso, gente, esses sonhos que a gente tem, põe meta no seu sonho, para que ele deixe de ser um desejo. Como você vai saber, né, onde você quer chegar se você não tem uma meta concreta definida? Eu quero viajar para o exterior. Qual que é o país? Quando você quer viajar para o exterior? Né? Você quer ir como? De avião? De trem? Né? Não, eu quero ir num cruzeiro. Então, vai colocando metas concretas, né? Então, isso é muito importante para a gente, porque se eu consigo fazer isso para o meu pessoal, eu vou ter mais facilidade de fazer isso para a empresa onde eu trabalho. Então, como eu vou alcançar seus sonhos se você não sabe claramente o que significa alcançá-los?
Então, é o que eu convido vocês, né? O significado disso. Trazer, ainda que seja em imaginação, para o momento atual. Já se enxerga viajando, já se enxerga o lugar, né, onde você quer conhecer, né? Já a pessoa que vai estar com você na viagem, com quem você quer viajar, né? E isso vai fazer com que cada vez mais a gente esteja próximo, tirando do sonho para uma meta concreta. E uma dúvida que muita gente tem é em relação a metas e objetivos. O desenho trouxe, né, e a gente tem aqui dardos, por exemplo. Né? Claro que meu objetivo é alcançar a pontuação máxima, mas eu não começo alcançando a pontuação máxima, eu vou de ponto em ponto. Né? E aqui a gente traz, em termos de conceito, até para vocês terem isso como material, né, o objetivo é o sonho que você pretende realizar sem um plano estabelecido para isso. E a meta é onde você define os meios para atingir seus objetivos e determina uma data para que isso possa acontecer. Né? Então, aqui alguns exemplos. Você pode ter como objetivo viajar, mas ainda não ter destino nem datas definidos, né? Não ter definição de onde ficará hospedado nem o meio de transporte. Não há quantidade definida do dinheiro que você vai ter necessário, qual vai ser a forma de pagamento que você vai utilizar, se vai precisar de cartão, se o cartão vai ser internacional ou não. E aí a meta, né? Para que seja meta, você tem que definir, elaborar um bom planejamento, os recursos necessários e o estabelecimento do tempo necessário para você trabalhar por sua meta até que ela se torne real. Então, gente, é isso, tá? Que a gente queria trazer para vocês de contribuição, até para vocês vincularem nessa questão do pessoal para o profissional. Trazendo agora isso como uma ferramenta empresarial que a gente usa muito, não só no Brasil, como no mundo, né? O Balance Scorecard. Eu não sei se todos ouviram falar nisso, mas o Balance Scorecard, o que ele é? O conceito é um sistema de gerenciamento que vai ajudar, porque eu não defini lá a minha identidade, né, empresarial, a minha missão, minha visão, os meus valores. E aí vai ser o BSC, né, a ferramenta que vai efetivamente comunicar para as pessoas a estratégia. Né? E por meio do BSC, né, a gente vai conseguir, né, motivar, rastrear o desempenho em relação às metas. Então, realmente, assim, é um balanço, né, que eu vou ter por meio dos scores, dos resultados, e de uma forma visível, onde as pessoas consigam enxergar ali. É como se eu tivesse um painel de bordo da minha empresa, né, em relação aos objetivos estratégicos. Ok? Bom, e aí o mecanismo para a tradução da estratégia da organização em objetivos, indicadores e metas específicas. Em alguns lugares, a gente vê a utilização das cores do semáforo, ou seja, o verde significa que as metas estão sendo alcançadas, o amarelo, opa, atenção, estou na faixa de limite, e o vermelho, estou fora do prumo. Né? Então, essa forma visual é muito interessante e atrativa porque todo mundo entende. Né? Você consegue explicar isso lá para a alta liderança, né? E que seja para os sócios, para os diretores, quanto você consegue explicar isso para o teu time. Né? Então, ele é um alinhamento, né, do planejamento estratégico com as ações operacionais da empresa. E isso vai proporcionar a medição, monitoramento e o controle dos resultados através desse painel que a gente vai estar criando. O Balance Scorecard, então, assim, de uma forma conceitual, então eu tenho a minha visão e a minha estratégia, eles vão ser traduzidos em objetivos estratégicos. Né? E esses objetivos estratégicos, eles vão ser monitorados por meio de quê? Por indicadores estratégicos. Esses indicadores estratégicos, eles não são soltos. Para eu conseguir aqueles resultados estratégicos, eu tenho que vincular isso a metas. Né? Ou seja, não é qualquer resultado. Eu preciso ter metas. E essas metas eu tenho que desdobrar em ações estratégicas. Em alguns lugares chamam de iniciativas estratégicas. Ok? Então a gente vai olhar para aquele painel, né, para os resultados e vai conseguir identificar o quão mais próximo a gente está de alcançar os nossos objetivos. O scorecard, gente, ele trabalha com dimensões. Né? Quais são essas dimensões? Né? A gente tem a dimensão inovação e pessoas, a gente tem a dimensão processos internos
clientes e financeiro. Inicialmente, as empresas, né, trabalhavam muito com a questão da dimensão financeira. E isso, né, foi se ampliando com o tempo, até entendendo, né, o contexto da empresa. Eu trouxe aqui para ficar ainda mais claro para vocês, né, no formato de uma árvore. O que acontece da árvore? A árvore ela precisa de raiz. Por quê? A raiz ela vai buscar no solo o quê? A energia, né, através da glicose, vai tirar os substratos necessários para que a própria árvore ela possa crescer de uma forma robusta. Né? Então, aqui na raiz, o que a gente entende como raiz? A gente entende as pessoas que trabalham naquela empresa. Porque são as pessoas que vão estar levando a sua expertise, o seu conhecimento, né? Tudo aquilo que a árvore precisa para ela crescer, né? E algumas pessoas colocam aqui nessa dimensão a parte também dos recursos. Os recursos que eu preciso para a árvore, né? A matéria-prima, digamos assim, ok? E aí, tendo esse recurso no solo, e a gente obtendo isso por meio da raiz, os processos internos, eles são considerados como tronco. Então, a forma como eu defino os meus processos vai ser o jeito de levar, né, aquilo que eu tenho, né, de capital humano para que isso possa dar frutos. Então, é o meio, né? Então, a gente considera isso como os processos internos. Por fim, né, toda empresa ela tem seu cliente. Né? O que o cliente ele quer? Ele quer enxergar, né, que é a sombra da árvore. Né? Então, aqui a gente tem as folhas, né, elas nascendo, elas surgindo exatamente, né, daquilo que a árvore conseguiu captar de melhor no solo. Né? E os frutos vêm da parte financeira. Quando vocês forem estudar, né, ou alguns de vocês já até sabem disso, alguns autores vêm modificando. Aqui a gente tem as dimensões, como ela foi pensada lá no início, mas você pode ter, por exemplo, financeira sendo a dimensão hoje da sustentabilidade. Porque eu não busco, né, a sobrevivência das empresas não está só no requisito financeiro. Né? Então, a gente tem projetos de sustentabilidade e vocês podem encontrar também como nome de perenidade, tá? Essa dimensão. Na dimensão do cliente, pode encontrar cliente mercado, né? Processos internos, geralmente, eu costumo ver como processos internos mesmo. E ali onde está a inovação em pessoas, alguns lugares trabalham como aprendizado e crescimento. Então, eu vou olhar para a minha empresa e eu vou pensar dentro dessas dimensões estruturada, né, estratificadas dessa forma, quais são, então, os meus objetivos estratégicos. E aí, o que acontece? O próximo passo, então, do BSC, né, é a gente estar identificando esses objetivos estratégicos. Para quê? Para eu montar o meu mapa estratégico. Né? Esse mapa estratégico que a gente vai estar montando, ele não pode ser solto. Né? Eu tenho que olhar para a identidade da empresa e pensar objetivos estratégicos que favoreçam a empresa a alcançar a sua missão. Né? Tudo isso dentro da missão, né, para que ela existe. Então, a razão de ser dela existir, eu tenho que olhar para essa estratégia na hora de eu definir objetivos estratégicos. Então, o primeiro passo é a elaboração desses objetivos estratégicos e algumas perguntas que a gente pode estar respondendo na hora de estabelecer os objetivos esse objetivo tem alguma forma de eu mensurar, né, para que eu possa transformar isso em indicadores? Então, no caso de não ter, né, uma forma de mensurar, como que eu vou estar coletando esses dados, mensurando esses resultados? De repente, eu preciso redigir novamente esse objetivo. Aqui alguns exemplos de objetivos estratégicos, eu vou trazer alguns outros lá na frente. Né? Assegurar a sustentabilidade econômica e financeira da empresa. Né? Criar um ambiente de trabalho estimulante, inovador e motivador, que contribua para a melhoria permanente do desempenho individual das equipes. Eu posso ter frases curtas e frases mais longas.
Tá? Um outro objetivo, né, de uma empresa da saúde, né, aperfeiçoar o relacionamento com o corpo clínico para assegurar a atração e a fidelização dos médicos. Então, a gente tem tudo isso, tá? Bom, né, o passo 2, igual eu falei com vocês, já é a elaboração do mapa, propriamente dito. E esse mapa, ele tem um formato de causa e efeito. Então, cada uma das perspectivas, eu vou definir. Olha que a escrita desses objetivos já é mais sintética. Né? Olha lá a raiz, né? Na perspectiva de recursos e infraestrutura, ou aprendizado e crescimento. Eu quero serviços adequados, máquinas adequadas, gente motivada e gente competente. Na perspectiva dos processos internos, eu tenho produtos sem defeito, entregas na hora, produtos inovadores. Para quê? Na perspectiva de cliente ou mercado, para que os meus clientes sejam satisfeitos. E na financeira, retorno do investimento e valor para o acionista. Né? Então, esse mapa estratégico, e isso aqui que vocês estão vendo é um mapa estratégico, ele pode ser desenhado de várias formas. Vai depender da tua equipe de marketing, tá, gente? Então, às vezes eles fazem os desenhos tão bonitos, tão bem elaborados, que fica fácil de você explicar. O objetivo é um mapa mesmo, você olhar para ele e ele te ajudar, né, no caminho que a gente escolheu percorrer. Então, é a representação visual da estratégia, vai ser uma forma de ilustrar, né, e geralmente é uma página mesmo, né, você não vai usar mais do que isso para criar esse desenho. Aqui tem um outro desenho. Veja, olha como que a gente pode ter objetivos que são sistêmicos, podem ser aplicados a vários ramos, vários tipos de empresa. Então, a gente tem lá, ó, a gente sempre faz a leitura, pessoal, do mapa estratégico de baixo para cima, por conta dessa relação efeito-consequência, causa e efeito, tá? Então, na parte de inovação em pessoas, que é crescimento e desenvolvimento, então, o meu objetivo, desenvolver pessoas. Se eu desenvolvo a pessoa, eu consigo assegurar a cultura e a missão, visão e valores. E, né, se eu incremento novos produtos e serviços, também eu asseguro a cultura, a missão, visão e os valores. Se eu asseguro a cultura, a missão e a visão e os valores, o que vai impactar isso nos processos internos? Eu vou melhorar a jornada do cliente, eu vou melhorar a produtividade, eu vou reduzir o risco ambiental, vou simplificar e incrementar a tecnologia nos processos. Cliente, né? Qual que vai ser a consequência de eu fazer isso tudo? Né? Então, melhoro o relacionamento com o cliente, porque eu melhorei a jornada desse cliente, né? Então, eu consigo melhorar o relacionamento, e se eu melhorei o relacionamento, eu vou melhorar a percepção de valor da marca, né? Aqui também, melhora a satisfação do cliente, também eu melhoro a percepção de valor da marca. E tudo isso, se eu melhoro a percepção, né, de valor da marca, claro, eu aumento o faturamento, né? Se eu aumento o faturamento, eu consigo aumentar o fundo de reserva, né? Eu também consegui aumentando a lucratividade e também, obviamente, lá no fundo de reserva da empresa, e eu garanto a sustentabilidade dela. Né? Então, esse aqui é um tipo de mapa que ele é muito sistêmico. Veja que eu posso usar esse modelo. Se você não tem uma base de um mapa estratégico, você pode usar algo bem similar a isso aqui para começar. Tá? Então, o Joel Cesar, ele fala que alcançado o objetivo, aqueles objetivos, verás que os obstáculos foram meros souvenirs para brilhantar e dar significado à sua vitória. Porque enquanto está lá como objetivo, ele ainda está distante. Né? A gente vai precisar o quê? A gente lembra lá do desenho, do caminho? E de meta em meta até a gente chegar lá. E quando a gente chega lá, o gostinho da vitória é muito saboroso. Né? Então, eu tenho certeza que muitos de vocês já saborearam de muitas vitórias, né? E a gente precisa, às vezes, resgatar isso e buscar mais, né? Então, aí a gente fez o primeiro passo, o segundo passo e o terceiro, que é o desdobramento de metas. Né? Então, o que eu vou estar fazendo? Construindo. O que é a meta? É o objetivo e eu vou dar para esse objetivo um valor e um prazo. O exemplo que eu trouxe aqui para vocês é reduzir o número de reclamações do hospital. E eu vou querer reduzir em 10% até dezembro de 2021, 2022. Né? Então, eu tenho como meta, às vezes, o número de reclamação no hospital já é um número de reclamação baixo. Aí eu vou reduzir em 10%, ok? Bom,
Aqui um outro exemplo, né, para que vocês possam entender, então, a meta é o meu objetivo, onde eu vou agregar o valor e o prazo. Exemplos, meta, aumentar o faturamento em 10% até o final do ano. Né? Claro, gente, que aqui, para fazer a virada de chave, tá? Esse valor, na hora que eu coloco lá, eu vou colocar o faturamento mês a mês, e eu vou colocar esses 10%, né, que eu tinha de um ano para o outro. Eu vou colocar o valor, né? Então, meu objetivo final, no final do ano, é 10%, eu vou calcular esses 10% em cima do valor do faturamento do ano passado, e aí eu vou colocar, estou em janeiro, ainda está distante, né? Mas eu consegui aumentar em quanto? Aí a gente vai de mês a mês, até a gente chegar no final do ano. Às vezes eu consigo chegar nos 10% antes, tá? E aí eu traduzo esses 10% mês a mês em objetivo, tá? Outro aqui, exemplo. Reduzir o consumo de combustível para 10 mil litros. E eu quero fazer isso até setembro deste ano. Então, é muito importante a gente estabelecer o valor e o prazo. Opa! Bom, e então, se você tem mais de 3 prioridades, você não tem nenhuma, já disse Jim Collins. Às vezes a gente querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo não vai garantir a qualidade daquilo que você está fazendo. É melhor você fazer menos coisas do que você fazer muitas e não chegar ao objetivo que você espera. Então, prioriza, estabeleça. A gente vai trabalhar com algumas ferramentas de priorização. 3 metas prioritárias, né? E depois disso, os indicadores de acompanhamento, desdobrar metas de controle para a equipe e, claro, acompanha isso. Né? Vai lá, acompanha. Não sei se vocês conhecem, né, o SMART. O SMART também é um acrônimo. Né? Eu tenho participação especial aqui, gente, no treinamento, tá? Às vezes. Então, se vocês escutarem a nossa cachorrinha latindo, não assustem, tá? É aquela que quer participar do treinamento mesmo. E aí, o que é o SMART, né? Dentro desse acrônimo? O S, né? Traduzindo para o português já, tá? Então, metas específicas. M, de mensurável. A, de alcançável. O R, de relevante. E o T, baseado no tempo. Uma coisa que eu gosto muito de usar para explicar o SMART é a oração, ou a reza, a prece, né? Aí você conversa lá com Deus, né, ou com o que você acredita, e a gente costuma fazer os pedidos, né? E aí, o que acontece? Eu quero sucesso. Eu estou sendo específica, gente? Não. Então, o que eu quero? Qual o sucesso? Né? Então, eu tenho que estabelecer, eu ser específico, né? O meu sucesso na minha vida profissional, na minha vida pessoal, né? O que é esse sucesso para mim? Né? Porque sucesso é uma coisa muito abrangente, é muito subjetivo. Então, tornar, né, essa minha meta, esse meu pedido, né, de uma forma específica. Às vezes, o que você está estabelecendo como meta não está sendo claro. Né? Então, tornar isso específico. Eu quero um trabalho onde eu possa, né, conseguir uma renda de X. Né? Então, você está sendo específico. Você não falou de sucesso subjetivo. Você falou de um trabalho, né? E se você quiser ser mais específico ainda, né, já coloca lá. Se você quer CLT, se quer como prestador de serviço, quanto mais específico, melhor. Né? E aí você quer, isso precisa ser mensurável. Quanto? Né? Outra coisa, alcançável. Né? Porque muitas vezes as pessoas colocam, né, que viagem à Lua. Não que eu estou dizendo que você não consiga ir para a Lua, tá, gente? Às vezes tem pessoas que conseguem, quem sabe, no futuro muito próximo. Mas vão trazer para perto. Deixa a viagem para a Lua para quando a gente tiver tecnologia para isso. Né? E aí a questão da relevância. Às vezes o que você está pedindo, o que vai agregar em valor para você? Né? Dentro daquilo que a gente se propõe. Né? E outra coisa, tempo. Eu estou pedindo isso, essa meta é para quando? É para daqui a 3 meses. Eu preciso disso agora em 2022, até o final do ano. Eu vou, então, sendo específico, eu vou perder peso, né? Eu vou perder, né? Eu não vou colocar, eu vou perder, vamos supor, 20 quilos.
Eu até poderia, mas algo que seja mais alcançável, mais próximo de mim. Então, vamos colocar aí uns 10 quilos, né? Dentro daquilo. Estou dando exemplo, tá, gente? Para ficar mais fácil para vocês. Então, tem que ser alcançável, tem que ser relevante. Perder peso para mim é relevante? Lembra lá do porquê? Eu tenho que vincular isso a um sentido, a um propósito. Porque senão eu posso transformar, fazer um plano de ação, o negócio não vai funcionar. Então, eu preciso, né, ser uma pessoa mais saudável. Porque eu tenho uma filha, porque eu quero ver a minha filha no futuro com netos ou não netos, seja lá a escolha que ela fizer para ela. E ela está aqui do meu lado assistindo tudo, tá, gente? Então, assim, tem que ser relevante para mim. Então, para mim é importante ser saudável. E baseado no tempo. Quanto tempo? Né? Eu quero perder esse peso até o final do ano. E eu vou conseguir. Eu acho que eu vou conseguir menos tempo que isso. Tá bom? Então, assim, lembrem disso na hora de você estabelecer metas, na hora de você fazer suas preces, na hora de você transformar isso também na sua vida pessoal. Um resuminho, né? O que você quer? Né? Qual que é a sua meta? O que? Né? De uma forma bem específica. Quanto? Mensura isso. Né? Como, né, fazer isso? Tem como fazer? Se não for alcançável, né, e realmente tem que tornar uma coisa alcançável. Porque é o propósito, a relevância disso. E coloca tempo, tá bom? E por que a gente precisa de metas? Porque nós, seres humanos, nós somos movidos a desafios, né? Então, eu coloquei aqui uma imagem de um atleta, né? O atleta que, por exemplo, o atletista, né? Ele cada vez mais ele quer superar, ele vai treinar para superar os seus próprios limites. E a gente precisa fazer isso com a nossa equipe, a gente precisa fazer isso com a gente mesmo, né? Então, a meta, ela torna motivador o nosso trabalho. Imagina só, e eu sei que vocês sabem disso. Como é chegar num trabalho dia após dia sem uma meta? Só ir lá, bater ponto e ganhar o salário no final do mês. Isso é motivador, gente? Não é. Desculpa dizer, Leo, dá uma olhadinha nela lá. Isso não é desafiador, tá? Então, ainda dentro do porquê nós precisamos de metas, eu trago para vocês o seguinte, né? A gestão que a gente faz, eu tenho que fazer com foco no resultado, nas entregas que eu vou realizar nos fins. Mas para eu chegar, eu não consigo chegar no fim sem meios, sem definir como, sem definir uma caminhada. Né? Então, eu preciso monitorar os elementos dos processos que vão estar gerando esses resultados. E agora eu já vou fazer um gancho lá para a ferramenta, uma ferramenta que vocês conhecem como espinha de peixe, o Ishikawa, tá? Então, os meios, olha que legal, gente, essa associação. Qual meio? Então, o meio tem matérias, máquina, medidas, pessoas, métodos, meio ambiente. Então, eu tenho tudo isso para quê? Montando o meu processo para produzir um efeito, que seja ele um produto, que seja um serviço, que seja uma informação. Então, eu tenho que estar concatenando isso, tá? E aí, na hora que eu tenho um problema, que eu não tive o efeito esperado, eu vou usar essa mesma ferramenta, eu vou olhar para o meu processo e eu vou ver dentro desses 6 M's que estão aí, o que foi que deu errado, certo? Então, eu preciso da meta, de qual efeito que eu quero alcançar, certo? Só que tem um detalhe muito grande. As empresas, elas nos dão, enquanto líderes, gestores, ou qual cargo que você ocupa, né, autoridade. Para quê? Para você desenvolver o seu processo de trabalho. Só que vocês e nós, e eu me incluo no meio, eu tenho autoridade, mas eu também tenho responsabilidade sobre o efeito que eu estou produzindo. Inclusive, os eventos adversos que acontecem dentro da minha instituição. Né? Não é o técnico de enfermagem que fez a medicação errada, foi o meu time. Né? O que deu errado lá no processo? Né? Então, que favoreceu aquele efeito. Né? Então, essa responsabilidade a gente precisa. Então, os responsáveis pelas metas devem ter autoridade sobre os processos, mas sem esquecer das responsabilidades por, tá? E de onde que vêm as metas? Né? Essas metas, né, podem ser definidas, né, na formulação da estratégia, no gerenciamento da rotina, a partir, né, dos desvios crônicos ou objetivos de melhoria contínua de cada área do processo. Veja bem, tá? Então, vou colocar aqui a minha canetinha,
né? O que originou a minha meta? Foi olhar para o meu processo lá, qual entrega que eu faço, né? Gerenciamento da rotina, meu resultado no dia a dia. Lembra lá do meu contexto interno? Então, eu olhei para o meu contexto interno, eu estou produzindo um resultado. Esse resultado está impactando aonde? No meu contexto externo. E aí eu estou impactando no mercado, no cliente, acionistas, nos empregados, nos vizinhos, né? O mercado consumidor, financeiro, mercado de trabalho e a sociedade. E tudo isso, gente, todos esses stakeholders, essas partes interessadas, têm necessidades. Então, olha como é um sistema que se retroalimenta. Né? Então, eu vou olhar para dentro, vou olhar para fora e vou formular a estratégia e eu vou definir as minhas metas. E essas metas vão proporcionar o quê? As ações dentro do meu processo de trabalho, para eu gerar os resultados que estão vindo aqui e esse sistema ele se retroalimenta. Tá? Por isso que eu não posso deixar para olhar para o meu planejamento estratégico somente daqui a um ano. Tá? Eu tenho que olhar para isso. Algumas empresas trabalham, aí você vai falar prazo, qual que é o prazo? Gente, o ideal seria para a gente olhar isso todo mês, ok? Mas, dependendo da realidade, da maturidade, você pode estar olhando isso para cada 3 meses, fazendo uma análise com a diretoria, mas olhando para esse indicador todos os meses, fazendo uma análise crítica. Tá? E aí, no final do ano, você olha de novo, que você foi analisando mês a mês, e aí vê o que você precisa reformular na estratégia como um todo. E o que a gente tem usado, né, é que a cada ano, vamos supor, meu planejamento estratégico, ele foi feito para 4 anos, ou seja, 2022, 23, 24, 25. Quando chegar em 2023, não vou fazer um novo planejamento estratégico. Eu vou fazer ele, vou revisitar e vou fazer 2023, 24, 25, 26. Eu vou acrescentando a janela de um ano no meu planejamento estratégico. Tá? Então, é a forma como a gente tem recomendado. Porque tem muita gente que pratica assim. Eu tenho meu ciclo de planejamento estratégico, vamos lá, 2020 a 2024. Depois, quando chega em 2024, faz um novo planejamento estratégico. Então, o ideal é a gente mudar isso, especialmente por isso que eu trouxe o tema da mudança em primeiro plano, tá? Então, uma meta sem um plano é somente um desejo. Lembra lá do sonho que a gente já conversou? E aí a gente vai para o quarto passo da formulação do planejamento estratégico. É o plano de ação. A gente agora transformando aquelas ações que a gente conversou, né, aquelas metas, né, para os objetivos, e agora de uma forma concreta. Como que a gente vai fazer? Né? Então, a gente vai organizar, vai fazer o planejamento e começar a executar. Então, a gente precisa de cronogramas, a gente precisa definir responsabilidade, a gente precisa de um guia para que as metas e objetivos definidos sejam atingidos. E a gente trabalha cada objetivo estratégico que a gente definiu com iniciativas que a gente chama estratégicas. Né? Então, cada iniciativa vale a pena você montar um cronograma e definir os responsáveis por eles. Mas tão importante quanto a gente ter objetivos é conseguir atingir, né? Senão é muito frustrante, é um trabalho enorme para a gente não sair do lugar. Então a gente precisa desenvolver algumas competências internas, né? A gente precisa ter foco, né? A gente precisa estar concentrado e comprometido com as atividades necessárias para atingir os objetivos. O que não está lá não é relevante, eu vou priorizar aquilo que é relevante. Foco. Outra coisa, gente, é disciplina, né? Ou seja, tem que fazer? Vamos fazer, tá? Vamos seguir o que está planejado. Ficar também mudando o planejamento o tempo todo, né? Lembra que a gente tem toda mudança, tem aquela curva, né? A gente tem o vale lá do desespero. Então, calma, não precisa mudar todo o planejamento estratégico. Vamos esperar, né? Para a gente ver se realmente esse comportamento ele vai se manter no decorrer de um prazo. É claro que, assim, o resultado está negativo, negativo, opa, né? Agora eu tenho que olhar para a linha de tendência. Então, eu preciso ser disciplinado. Eu preciso ser dedicado àquilo, né? Aplicar, né, de corpo e alma, né? Então, eu preciso, aquela coisa que a gente falou, eu também preciso, eu, pessoa, me identificar com essa visão da empresa, com essa estratégia da empresa. Né? E sim, eu consigo estar dedicado ali, com aquelas
metas estabelecidas, não importa quanto esforço vai ser necessário para a sua conclusão. Eu vou envolver meu time, eu vou puxar, né, essa condução. E uma outra coisa é a confiança. Eu acreditar, né, essa capacidade que a gente tem de afastar o medo de que não vai dar certo, e muitas vezes a gente gasta energia naquilo que não vai dar certo, ocupando a mente lá, não vai dar certo, não vai dar certo, quando a gente poderia ocupar a nossa mente com o que a gente faz para dar certo. Né? É uma coisa, é uma questão, gente, que muitas vezes eu trago como reflexão. Né? Muitas vezes a gente está tão focado no problema que a gente consegue só enxergar o problema. Mas a gente tem que virar essa chave. Se existe um problema, é porque tem uma solução, certo? E aí, o que acontece? Na área da saúde, que a gente escolheu trabalhar, desculpa dizer, mas é uma área que a gente tem que estar dedicado a resolver problemas que não são nossos, são problemas dos outros. Né? E tratar esses problemas, que seja de doença, né, de recuperação da saúde, de promoção à saúde, né, como realmente um problema nosso. Né? Então, essa capacidade de afastar o medo, né, que muitas vezes ocupa a nossa mente e nos faz sentir inferiores, incapazes de conseguir algo maior ou melhor. Se você está ali, é porque você tem competência para estar. E se você ainda não tem competência para estar, competência se adquire. Vocês não concordam comigo? E eu acredito que se vocês estão aqui, é porque vocês querem buscar competências para chegar além de onde vocês já chegaram. Não foi fácil até aqui, mas ainda a gente precisa continuar se dedicando, estudando e correndo atrás. Né? Bom, então é isso, né? O plano de ação. E tem uma ferramenta que a gente usa, que é o 5W2Hs. Nós também vamos trazer ela para tirar as dúvidas, tá, gente? Então, eu vou falar agora brevemente. Né? O 5W2Hs, a gente traduz ele do inglês também, tá? Então, ele vem com esses 7 elementos, né? Com o que, né? Qual que é a minha meta, ou qual é o meu objetivo. Lembrando, se eu tenho o que, eu tenho o porquê, né? Ou seja, a justificativa. É o que vai dar sentido para aquele o quê. Né? E aí, tendo o porquê, eu tenho que definir, sabe o quê? Aqui não está na sequência, tá, gente? Eu tenho que definir os vários comos. Porque pensa só, eu tenho como objetivo capacitar o meu time em notificação de incidentes e eventos adversos. Tá, mas como que eu vou capacitar? Eu tenho que definir com a pessoa que vai dar o treinamento, esse treinamento vai ser onde, né? Vai ter custo, não vai ter custo, eu tenho que ver exatamente qual que é o público-alvo. Então, perceba que um o quê, um porquê, ele tem vários comos. E para cada um desses comos, eu tenho que definir quem, onde e quando, tá? E às vezes o quanto, certo? Então, para a gente ter isso cadenciado, muitas vezes a gente não coloca na sequência certa, e isso causa um pouquinho de confusão, às vezes, na cabeça das pessoas. Tem algumas pessoas que não, já entendem muito bem o 5W2Hs, mas tem que fazer sentido para quem escreve, tem que fazer mais sentido ainda para quem lê, tá? E, por fim, o quinto passo, que é o do monitoramento. Falar de monitoramento é falar de indicadores. Né? Então, eu vou olhar para o meu planejamento estratégico, eu vou reunir a minha equipe, vou analisar os resultados e avaliar se aquilo que a gente planejou está dando certo. Se não está dando certo, eu vou realizar as medidas de ajuste pelo caminho. Muito importante, gente, é que números não aceitam desculpas ou justificativas. E dificilmente números permitem duplas interpretações. Quando a gente está falando de qualidade, busca da excelência, a gente precisa dessa cultura de trabalhar com os indicadores. Porque quantas vezes a gente não toma decisões no nosso dia a dia baseado em achismos? E isso aumenta o risco de não dar certo. E aí, como ali está dito, né? O número ele não permite uma dupla interpretação. Você pode até fazer uma análise simples, não ir a fundo na sua análise e tomar uma ação que não seja a melhor ação, mas o número não mente, tá? Bom, então, para quem quer ver um modelo, né, tipo, aqui está em tabela, mas algumas instituições transformam isso em dashboards mesmo, em painéis de bordo, né, daqui com as cores direitinho. Então, você traz lá, né, agora alinhado tudo,
as 4 perspectivas, qual o objetivo estratégico de cada perspectiva, e aí vem, para cada objetivo, os indicadores. Ah, Eni, eu posso ter mais de um indicador? Pode, não tem problema, tá? Mas minimamente você tem que ter um indicador para cada objetivo. E aí você vai ver a análise no decorrer disso, né, no tempo. Né? Você aqui tem o resultado benchmark, né? Como que está no mercado? Eu vou olhar para dentro da minha série histórica, vou olhar para o benchmark, e é sempre importante a gente traçar a meta. Tá? Então, como que isso fica em vias de fato é dessa forma, ok? E a gente vai estar analisando. Então, a missão, né, da empresa vai permitir que ela gere uma visão de futuro, que a gente vai conquistar isso por meio dos nossos valores, que são fortes, né? Isso aqui, o valor é da cultura, lembra lá, né, que a cultura ela devora o planejamento estratégico no café da manhã. Então, se eu não tiver esses valores aqui, ó, não vai para diante. Então, os objetivos estratégicos, né, que são desdobrados em indicadores gerais de desempenho, os KPIs, igual a gente já falou, né, isso transportado em metas individuais ou setoriais, e aí eu vou definir os indicadores individuais de desempenho, tá? Para que a gente possa alcançar os resultados estratégicos, que seja acionistas satisfeitos, que seja clientes encantados, que sejam os processos cada vez mais eficientes e eficazes, que sejam colaboradores mais motivados e mais bem preparados. Ok? Então, esse verdadeiro jogo de xadrez, né? A gente vai movimentar as peças, né? Pensando sempre que nós somos pessoas, lidando com pessoas para alcançar resultados que vão beneficiar outras pessoas. Certo? Então, é um tempo de planejar. Planejem sempre. Gastem tempo planejando. Né? Um bom planejamento, gente, ele vai garantir, né, a qualidade da sua entrega. Né? Então, se vocês olharem, buscarem na internet, no YouTube, né, prédios construídos em tempos recordes. Né? Então, eles têm construído. Né? Agora, na pandemia, a gente viu isso. O hospital que a China construiu, né, o prazo recorde que eles conseguiram construir, uma mega estrutura. Mas por quê? Quanto tempo que demorou planejando? Então, às vezes a gente gastar tempo planejando vai realmente garantir, né? Opa, né? Aqui tem uma frase importante. Trabalhar duro por algo que você não acredita chama-se estresse. E tem muita gente estressada por aí, né? Por quê? Não tem identificação com aquilo que faz. Mas quando a gente trabalha duro, igual a gente vai ficar aqui até as 11 horas da noite, estudando, falando sobre isso é paixão. Né? Isso é realmente gostar do que faz e a gente querer, né, realmente impactar pessoas, né, com aquilo que a gente faz. E a gente sabe que impacta, seja positivamente ou negativamente. Eu espero que seja positivamente, tá, gente? Bom, então, para a gente finalizar, né, essa parte, a gente conseguir ir para o próximo, né, assunto. Nós só podemos seguir crescendo na atividade que abraçamos e amamos se os compromissos forem mantidos, se o ideal for renovado e se a nossa capacidade de sonhar não se limitar. Deixa eu lá. Se a nossa capacidade de sonhar não se limitar a problemas e for sempre maior do que eles, né? Uma frase, um pensamento do Rolim Amaro. Ok,